Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã, a paz do Senhor. Feliz estou por mais esta oportunidade de poder, mais uma vez, entrar na sua casa, aonde você estiver. Que Deus em Cristo possa te abençoar. E estou feliz por poder compartilhar contigo a palavra do Senhor revelada a mim por intermédio do Espírito Santo. Meu querido irmão, confesso que estou maravilhado por poder trazer até você a palavra do Senhor, poder ministrar ao seu coração. Você que me conhece, mas você que não me conhece, eu quero me apresentar. Eu sou o evangelista Carlos Nascimento, sou dirigente e sou pastor da igreja do setor de Lages, da Assembleia de Deus, Missão, Ministério de João Pinheiro. Tem como pastor presidente o Wellington Alves Coelho. Que Deus em Cristo possa abençoar todo o ministério, toda a nossa diretoria. A você que faz parte de outros ministérios, a você que é católico, que Deus possa abençoar você. E eu espero que Deus possa falar contigo em nome de Jesus. Eu quero aqui estar lendo um texto da palavra do Senhor que se encontra na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, no verso 3 e no verso 4, que nos diz assim a palavra do Senhor. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Queridos, eu quero falar dentro de um tema. A fé gera obediência. E dentro desta pequena introdução que eu quero trazer, com base bíblica e teológica, neste versículo 3 e no versículo 4 do capítulo 5 da primeira carta do apóstolo João, vem nos mostrando que a fé vence o pecado por intermédio da obediência. O amor, quem tem o amor de Deus, guarda os seus mandamentos. Quem ama a Deus, guarda os seus mandamentos. A obediência gerada pela fé, ela gera frutos de arrependimentos. Quando olhamos nas entrelinhas da palavra de Deus, podemos observar que guardar os mandamentos de Cristo não é uma questão de opção, mas é uma questão de obediência gerada pela fé. Querido irmão, querida irmã, nós sabemos que Deus nos amou de maneira tão grande, que entregou o seu Filho por amor, para nos resgatar do pecado. E Ele pede que nós, por intermédio da nossa fé, venhamos obedecer os seus mandamentos, guardar os seus mandamentos. A obediência na teologia cristã é a resposta prática à fé. Abraão, ele só obedeceu ao chamado de Deus para sair da terra de Ur dos Caldeus por causa da sua fé. E foi também o que levou Noé a obedecer
e construir aquela arca, mesmo sendo criticado pelas pessoas, foi a sua fé na palavra de Deus. Não existe obediência sem fé. Não podemos nos esquecer que a nossa fé em Cristo Jesus é que nos leva a obedecer a sua palavra e os seus mandamentos. Quando você coloca a sua fé em ação, a sua fé, ela gera fruto de obediência, ela gera fruto de intimidade, ela gera fruto de relacionamento. É por isso que precisamos pedir sempre para o Senhor aumentar a nossa fé a cada dia, renovar a nossa fé. A nossa obediência a Cristo, embora nunca perfeita, deve, porém, ser real. Ela é um aspecto essencial da fé salvífica que brota no nosso coração por intermédio do Espírito Santo do Senhor. A obediência cristã não é uma submissão cega, mas uma resposta amorosa ao chamado de Deus, exemplificada na vida de Jesus Cristo, onde ele mesmo disse, no Evangelho segundo escreveu João 4,34, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Quando deixamos de exercitar a nossa fé, é como uma fonte que deixa de dar água. A nossa fé, quando ela é exercitada, ela começa a jorrar frutos. Eu quero que você, meu querido irmão, minha querida irmã, entenda que a obediência cristã envolve ouvir a voz de Deus e discernir sua vontade e agir conforme esta orientação que vem do Espírito Santo sobre as nossas vidas, mesmo que isso exija de nós um sacrifício e uma renúncia a cada dia. A obediência é um tema crucial na Bíblia que abrange desde a criação do mundo até os ensinamentos de Jesus Cristo e seus apóstolos. E neste estudo, nós vamos explorar a obediência como um relacionamento central da fé e do relacionamento com Deus. Queridos, você precisa entender que na aula passada eu falei sobre a fé. Estamos aqui falando sobre a obediência. Mas a obediência, ela só é um fruto da fé. E quando você crê que Cristo é o seu Senhor, você vai obedecer os mandamentos do Senhor. Porque se eu não crer que o Senhor se eu não crer que Jesus é o meu Senhor, de forma nenhuma eu vou obedecer os seus mandamentos. Eu não vou andar segundo a sua vontade. E eu quero tratar nesta aula sobre a obediência no Velho e no Novo Testamento. Nós vemos lá em Gênesis, no capítulo 2, no verso 16 e no verso 17, o Senhor, Ele vem dizendo para o homem que Ele tinha formado no Éden, para que não comesse do fruto do conhecimento do bem
e do mal. Mas de todas as árvores, ele poderia comer os frutos. É claro que quando eles comem do fruto da árvore que não poderia comer, eles fazem isso por desobediência e por deixar de acreditar na palavra que Deus tinha dito. Talvez você se pergunta, por que nós pecamos? Nós pecamos por desobediência, por dar mais ouvido à carne do que à palavra de Deus. Muitas pessoas vão dizer, não, nós pecamos porque o diabo nos faz pecar. Se nós olharmos dentro das entrelinhas da Bíblia Sagrada, nós vamos ver que em nenhum momento o diabo deixou de falar o que Eva queria ouvir. Podemos ver no verso 4 do capítulo 3, que a serpente, ela vem dizendo para a mulher algo que ela queria ouvir. Certamente não morrereis. O maior temor da mulher não era de obedecer à voz de Deus, mas era de morrer. E a serpente, ela continua dizendo no verso 5, que Deus não queria que a mulher comesse do fruto, para que ela não viesse ter sabedoria e ser como Deus. E é justamente este o problema que mais leva as pessoas hoje a desobedecer a Deus, a busca pelo poder e pela glória. Quando Eva soube que ela não ia morrer, e que a serpente dizendo para ela que Deus estava mentindo para ela, porque Deus não queria que ela viesse a conhecer o bem e o mal. Aquele desejo de pecar contra Deus, agora ele gerou um fruto, por causa da desobediência. A fé gera obediência, mas a incredulidade gera a desobediência. Se fizermos uma análise teológica sobre o texto de Gênesis capítulo 2, no verso 16 e no verso 17, podemos ver que o diálogo entre a mulher e a serpente só aconteceu porque ela já tinha colocado em seu coração em desobedecer a Deus. Com certeza, o diabo ficou observando as suas atitudes e o seu desejo concernente ao fruto da árvore proibida. O inimigo ele fica observando os nossos passos. Ele não pode ler a sua mente nem o seu coração, mas ele observa os seus passos, o seu olhar, as suas ações de atitudes. É aí que ele começa a criar estratégia para pegar, para fazer com que as pessoas caiam nas suas armadilhas. Queridos, todo cristão, quando deixa de acreditar nas promessas e na palavra de Deus, o primeiro passo que ela dá é desobedecer a Deus e dar ouvido à voz do inimigo. Quando nós vemos o apóstolo Tiago, ele vem dizendo que a fé sem obras é morta, ou seja, não existe fé se não houver obediência.
O motivo de Abraão obedecer a Deus e entregar o seu filho como sacrifício no Monte Moriá foi a fé. E a fé gerou fruto de obediência. O apóstolo Tiago, ele ainda vem dizendo: mostra-me a tua fé sem obra, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Ou seja, pela minha obediência eu vou te mostrar a minha fé. Na carta aos Hebreus, capítulo 13, no verso 17, a palavra vem nos dizendo: obedecei a vossos líderes, sendo a eles submissos. Esta submissão aqui não é uma submissão de um jugo pesado, mas uma submissão de obediência e fé, que o líder verdadeiramente é um representante de Deus. Quantas pessoas hoje estão perdendo o relacionamento e a intimidade com Deus? Porque estão sendo submissos de tão grande forma que estão seguindo homens que não querem ter um compromisso com Deus, que prega simplesmente o que as pessoas querem ouvir. Assim como aquela serpente que estava ali no jardim do Éden. Ela falou para Eva justamente o que Eva queria ouvir. E por isso que Eva e o seu esposo Adão foi expulso do jardim. Tem pessoas hoje que estão seguindo esses homens que não querem compromisso com a verdade, e por isso, se eles não voltarem antes, eles vão ser expulsos da vida eterna, vão perder a sua salvação por seguir homens corruptos, homens que não querem ter compromisso, homens que são lobos devoradores, são mercenários, são sepulcros caiados. Quando você obedece à voz de Deus, você consegue discernir se o espírito que está naquele homem é de Deus ou não é. Você precisa entender isso. Você precisa pedir para Deus, para que através da sua fé te dá discernimento, te dá sabedoria, te dá entendimento. Pede para Deus: aumente a minha fé, me dá graça, Senhor, me ajude a entender, para que eu não venha perder as bênçãos do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, meu querido. Que o Senhor continue te fortalecendo, te dando saúde espiritual, te dando discernimento espiritual, para que você possa cada dia obedecer os mandamentos do Senhor. Creia nas promessas de Deus. Acredite que Deus está no controle de tudo na sua vida, e obedeça à palavra do Senhor. Se o seu pastor, se o seu líder não está agindo de conformidade com a palavra, sai fora. Tem aquele ditado que galinha que acompanha pato morre afogado. Quantas pessoas estão perdendo a sua salvação, as bênçãos de Deus, por seguir esses homens corruptos, mentirosos, esses lobos devoradores, esses mercenários, que não querem ter obediência, fidelidade e compromisso com Deus. Eu costumo dizer, eu sempre dizia lá nos cais, quando eu era pastor ali, juntamente com o Marcos, se eu estou agindo de conformidade com a palavra, se o que eu estou falando tem base bíblica, anda comigo. Eu sempre disse também na Coab, disse em Fruta Danta, e hoje estou no setor de Lages, e eu digo a mesma coisa. Se o que eu estou pregando está de conformidade com a palavra, se as minhas ações dão um bom testemunho, anda comigo.
Vamos comigo, porque nós vamos chegar no céu. Agora, se tudo que eu faço está fora da Bíblia, e o meu testemunho é mau, sai fora, porque você vai perder a sua salvação junto comigo. Por isso, meu irmão, observe se a pessoa que você está dando crédito, ouvindo, se realmente obedece aos mandamentos de Deus, se está andando com o Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe, um abraço, fique com Deus, até a próxima aula, um abraço e a paz do Senhor.